Oi gente, tudo bem? Hoje eu finalmente vim contar pra vocês detalhes sobre o meu robô aspirador. Eu mostrei no stories do Instagram pra vocês ficaram curiosos, né, pra saber onde que eu comprei, quanto custou, se funciona, se é legal. Então eu vim contar tudo que eu consegui, todos os detalhes mais detalhado possível. E eu deixei também uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram pra vocês tirarem as dúvidas e eu responder aqui em vídeo. Então eu vou começar contando pra vocês que eu comprei pelo do Polanski. Eu comprei o meu robô aspirador em novembro de 2019 pelo AliExpress. Na época, com um cupom de desconto, eu tava tendo aquela promoção que sempre tem em novembro, sabe? Então, com o cupom de desconto, eu consegui por US$ 141, que na época estava ainda 4,32, então eu paguei R$ 610 por aí. E eu não gosto de comprar eletrônicos pelo AliExpress porque a chance de ser taxado na alfândega é muito maior. Então eu só comprei esse robô aspirador porque eu vi que ele estava disponível no galpão aqui do Brasil. Pra quem não sabe, o AliExpress, eu não sei direito como funciona, tá? Mas tem uma espécie de parceria com um galpão, uma distribuidora aqui do Brasil. Então eles mandam os produtos pro Brasil, o produto fica lá e a gente pode comprar pelo site e eles enviar pelos correios. Então foi isso que aconteceu, eu comprei, vi que estava disponível aqui no galpão do Brasil e eles me enviaram pelos correios, chegou aqui em menos de uma semana em casa, tá? E como você sabe se esse produto está disponível no galpão do Brasil ou não? Quando você entra lá para comprar, você tem uma opção de escolher de onde ele será enviado, né? A maioria dos produtos são enviados da China, tem alguns da Rússia, e daí varia de loja para loja. Então, se a loja tem parceria com esse galpão, está lá a opção de disponível para envio pelo Brasil. O método de envio aparece lá que é pelos correios. E é isso aí, tá? Basicamente, é isso que acontece. Esse container cinza é o recipiente onde o pó fica acumulado. Ele vem com 2 filtros. O primeiro é esse, lavável, que você pode lavar tranquilamente. E esse segundo é um filtro tipo de papel, assim, que você não pode molhar de jeito nenhum, tá? E para usar é só você colocar ele ali dentro do robozinho, conforme eu mostrei para vocês, tá? Embaixo dele é onde fica a escova, que também é muito fácil de colocar. Aí embaixo também é onde fica o botão principal de ligar e desligar, quando você quer ligar a energia geral dele, tá? Ou desligar é nesse botãozinho que você aperta. Para aspirar tapetes, que foi uma pergunta que me fizeram, é muito potente, tá? Ele aspira muito bem. Mas, dependendo do tecido do seu tapete, ele vai ter um pouquinho de dificuldade de subir. Eu fiz até um outro take com outro tapete que eu tenho para vocês terem uma ideia de como que ele funciona, assim. Ele dá uma ré, se enrosca e não aspira de jeito nenhum. Então, dependendo do tipo de tapete, eu acabo usando o meu outro aspirador mesmo, tá? Então, para ligar, é só apertar esse botãozinho em cima dele, que é botão touch, e ele vai aspirando, tá? Toda a vida. Eu acredito, não pesquisei muito bem sobre isso, não entendo muito bem sobre isso, mas eu acredito que ele não seja aquele tipo de robô que faz um mapeamento da sua casa. Ele vai aspirando conforme ele sente vontade, se ele quer virar para a direita ou se ele quer virar para a esquerda, tá? E assim ele continua. Aqui vocês conseguem ver que ele aspira muito bem em volta das coisas, tá? Ele não, infelizmente, não entra embaixo da minha mesa nem da minha cadeira, porque ele é um pouco grande, mas ele aspira muito bem em volta, ele fica dando essas voltinhas assim, batendo nos pés e tal. Então eu acho que é uma aspiração bem razoável. Uma coisa importante da gente ter atenção são com os objetos que ficam no chão, assim. Aqui eu tenho gatos, então às vezes fica muito brinquedinho de gato e o robô acaba se enroscando nesses brinquedinhos. Então antes de aspirar, é bom a gente sempre tirar tudo do chão, né? Levantar tudo bonitinho e tal. E só para vocês terem uma ideia de como ele é potente, eu coloquei aí esse galho que eu uso de brinquedinho com os gatos, para vocês verem que ele aspirou e, tipo, como se nada tivesse acontecido. E, ó, tá funcionando, sei lá, há uma meia hora. Olha quanto pó o bichinho já pegou. É impressionante. Aí eu coloquei um pouquinho da sujeira, assim, no chão, só para vocês terem uma representação também de como ele aspira, tá? E vocês podem ver que tá na minha mão aí um controle remoto. É uma coisa que eu esqueci de falar antes, mas ele também vem com esse controle.
Por esse controle você consegue dar play, dar pause, consegue programar um horário para ele funcionar e também consegue direcionar. Se você quer que ele vá para a direita ou para a esquerda, você consegue apertando os botãozinhos ali e ele vai virando, tá? E uma função muito legal é essa de aspirar girando, assim, não sei como é que chama, mas ele fica girando meio que no próprio eixo para aspirar uma área determinada. Vamos supor que você derrubou um pote de farinha ali e quer que ele limpe. É só ligar essa função e ele fica dando essas voltinhas aí até deixar tudo limpinho. Aqui eu peguei um brinquedinho que o robô costuma se enroscar bem. Essa fita entra ali na escova e não consegue até o final porque tem a madeira, tá? Então quando isso acontece, o robô fica meio perdidão, assim, sabe? Ele tenta ir pra frente, pra trás, tenta virar e tal. E em determinados casos ele até desliga, assim, ele para de funcionar e liga uma luzinha vermelha. Quando ele liga essa luz vermelha, você sabe que tem uma coisa enroscada ali que você vai precisar tirar, tá? Aí é só tirar e pôr pra funcionar de novo, sem problema nenhum, sem ressentimentos. E eu peguei esse móvelzinho também da minha cozinha para exemplificar para vocês que, às vezes, o robô entra, tá? Em algum cantinho, mas ele não tem noção do tamanho dele, da altura dele. Então, ele entra, mas ele acaba se enroscando. E daí o que acontece? Ele desliga, apita para você tirar, né, ele dessa situação complicada e volta a funcionar normalmente. Então, esse móvel em específico, que eu já aprendi que ele se enrosca, eu sempre deixo fora da área, assim, que é pra não correr risco de achar que tá aspirando enquanto ele não está. E eu peguei mais um exemplo aqui de casa pra vocês terem uma ideia. Eu deixo o bebedouro dos gatinhos em cima dessa bandeja. Então, o robozinho tenta subir, mas ele não consegue, claro, porque tem bebedouro atrás. Mas ele mesmo percebe que não vai rolar e dá ré e sai, vai embora, tá? Pra limpar é muito fácil, é só abrir esse compartimento dele aí. Vocês vão ver que pegou muito, mas muito pó. Nesse dia, se eu não me engano, eu tava 2 dias sem aspirar, então acumulou bastante, tá? Aí é só você abrir o compartimento, jogar o pó fora, lembrando que aquele filtro que fica na parte da tampa, você não pode lavar de jeito nenhum, tá? Mas o restante você pode lavar tranquilamente e ele seca muito rapidinho também. Então é só deixar de um dia para o outro que já tá novinho em folha. Já esse compartimento azul é o compartimento de passapano. É do mesmo tamanho que o cinza para você colocar no mesmo lugar, tá? Enquanto ele passa pano, ele também vai aspirando. Então tem uma área ali que você vai ver que ele vai acumular um pouquinho de pó. Ele comporta até 300 ml, mas eu não recomendo que você encha até a boca, porque às vezes dá vazamento e tal. É só colocar água aí por essa tampinha em cima e lembrar de colocar água com ele já colocado no robô, tá? E esse é o pano que já vem com ele. Ele vem com 2 desses, se eu não estou enganada. E é só você colocar tipo velcro nesse suporte preto que também já vem, que é só encaixar embaixo do robô e tá funcionando de boas. Daí o que acontece? Nesse compartimento azul tem uma goteira, tipo um pinga-pinga, que vai pingando água no pano e o robô vai passando o pano molhado no chão. Então assim, ele não vai tirar a sujeira do seu chão, por isso que eu falo que é mais para uma manutenção mesmo. Porque se o teu chão tá sujo, ele vai continuar sujo, porque o pano vai sujar e ele vai só ficar espalhando a sujeira, tá? Ele tira muito bem o pó que restou, mas ele não faz aquela faxina pesada, tá? Essa você tem que fazer mesmo com o teu pano, o teu mop, o que você preferir. Como eu não quero que ele passe pano molhado em cima do meu tapete, eu coloquei esse edredom aí pra não atravessar, né? Então ele entende que é uma barreira e não sobe no tapete. E claro que, né, casa com 3 gatos, acaba que enquanto tá passando pano, os gatos estão andando e tal, até a gente, né? Então, às vezes fica assim com marca de patinha, marca de chinelo. Mas o meu piso disfarça bem isso, então não me incomoda. Mas se você tiver um piso muito brilhante, que marca muito fácil, talvez essa função de passar pano não seja das mais úteis para você. Então vamos lá para as perguntas, tá? Que vocês fizeram lá no meu Instagram. Vou tentar responder todas aqui, ou a maioria. Primeira pergunta que muita gente fez foi sobre a bateria. Perguntaram quanto tempo ela dura. E dura em média 3 horas.
E para recarregar a bateria, eu acho que leva mais ou menos umas 3 horas também. O robozinho vai para base, dali a pouco ele faz um barulhinho, vai plim, e daí significa que a bateria já tá carregada e você pode usar novamente. Como eu falei pra vocês, ela passa pano, né? E me perguntaram se o chão não fica manchado. E na casa que a gente morava antes dessa aqui, eu percebia que o chão ficava meio embaçado, sabe? Eu não tenho porcelanato, né? Não tem aqui, não tinha lá. Não sei como ele vai se comportar no porcelanato, que eu sei que mancha muito mais fácil. Mas lá era uma cerâmica mais brilhante, assim. E eu percebi que ficava, assim, um pouquinho embaçado, sabe? Já nesse piso aqui, e que na verdade é uma das grandes vantagens dele, foi por isso que eu quis fazer o piso de cimento queimado, não dá pra ver se tá manchado ou não. Não dá pra ver sujeira, não dá pra ver nada. Então, eu estou usando muito mais a função de passar pano aqui do que eu usava lá, porque realmente fica um pouquinho manchado sim. Mais perguntas. Limpa a casa direitinho? Aspira muito bem, o tanto de pelo que tira é impressionante. Eu acho que assim, em comparação com a vassoura aspiradora, aspira igual. Tirando que a vassoura não aspira muito bem areia de gato, o robozinho tira areia belezinha, mas pelo assim, poeira aspira igual, tá? Mas comparando com vassoura, a vantagem do aspirador é muito maior, porque a vassoura, quando você varre, ela sobe o pó, né? Por isso que dá a impressão de que quando você termina de varrer, já tem que varrer de novo, porque o pó sobe, dali a pouco ele desce, e você fica nesse ciclo infinito. O aspirador não, ele tira. E a vantagem do robô é que você não gasta o seu tempo aspirando a casa, né? Quem vai gastar é ele enquanto você lava uma louça ou, sei lá, faz qualquer outra coisa. Me perguntaram sobre assistência técnica, porque falaram que alguns comentários no AliExpress estavam reclamando que quebrou muito rápido. Bom, como eu falei pra vocês, eu comprei em novembro. Até agora não deu nenhum problema. E eu uso diariamente, assim, vai... No mínimo umas 4 vezes por semana. Eu tô usando muito, a bateria ainda não arriou, então eu acho que essa pessoa que comentou deu azar. Se precisa comprar algum tipo de refil, alguma coisa, e quanto custa? O kit do robô, ele vem com 2 filtros extra e acho que é só que vem extra, mas é só que você precisaria trocar mesmo, né, que é aquele filtro de papel. Então, até hoje eu tô usando o primeiro que veio com ele. Eu sei que tem mais 2, se der problema, se molhar, alguma coisa do tipo, eu posso trocar. Mas sei que a loja desse robozinho também vende no AliExpress, não sei quanto custa, mas acho que é baratinho. Só que não deve ter aqui no Brasil, né? Você deve ter que importar, mas até aí tudo bem, porque a chance de ser taxada é bem menor. Se der problema na rodinha, alguma coisa do tipo, eu tenho certeza que é só você conversar lá na loja que eles mandam alguma peça de reposição pra você. Mesmo que você tenha que pagar por isso, né? Acumula muito pelo nas cerdas? Não acho que acumula tanto quanto a minha vassoura aspiradora. A minha vassoura é aspirar uma vez e você ter que limpar a escovinha dela, sabe? E o meu robozinho não, eu, sei lá, limpo uma vez por semana. E só porque pra fazer uma manutenção mesmo, porque não fica nenhum cabelo, nenhum pelo enroscado ali, sabe? A única coisa é que pelo de bichinho, assim, que é mais curto, né? Porque meu cabelo é muito grande, mas o pelo dos bichinhos fica acumulando no rolamento, assim, da escovinha. Mas é só você tirar, tipo, tirou os pelinhos e colocou de volta, super fácil de limpar. Muita gente me perguntando se limpa mesmo, se é eficiente, se acha que consegue tirar o pelo do chão. Gente, sério, aspira muito bem, mas muito bem mesmo. Mas não fico passando o dedo no chão, assim, pra ver se tá com pó, nem nada do tipo. É muito eficiente, na minha opinião, pro meu tipo de piso. Se você tem um porcelanato que brilha muito, que dá pra ver muito sujeira, um piso branco, alguma coisa do tipo, eu acho que, não sei, nunca vi, nunca testei, você vai precisar testar. Ou olhar lá nos comentários do AliExpress, pessoas falando se tem esse tipo de piso e se dá certo ou não. Mas eu acho que dá, sim, viu? Pela minha experiência aqui, ela pega muito pelo. Eu falo ela porque é Robete o nome dela. Ela dispensa a necessidade de varrer ou aspirar a casa? Sim! Quando é dia de faxina, eu acordo cedinho, coloco ela pra aspirar. Aqui, pelo menos na minha casa, na área social, eu não mostrei o tour pra vocês ainda, né? Mas aqui na sala, cozinha, escritório, eu não deixo funcionando 3 horas, sabe? 1 horinha assim, já sinto que aspirou bem. E daí eu venho só com um mop depois
pra passar o pano e perfeito, sabe? Não preciso varrer, não preciso fazer nada antes de passar o pano. Só o robô mesmo dá super conta. Perguntaram se tá me ajudando. Meu, muito. Porque é isso que eu falei, eu coloco ela pra aspirar enquanto eu tô arrumando a cozinha, depois eu venho só passando o pano e é super mais rápido, sabe? Me perguntaram sobre o barulho e eu fiz um takezinho comparando o meu robô com a minha vassoura aspiradora e eu vou colocar aqui agora pra vocês. Ó, vou fazer um teste de áudio com vocês. Essa sou eu falando no meu tom normal de voz e o robozinho tá aqui embaixo do meu pé. Agora eu vou ligar pra vocês o meu aspirador que eu tenho, tipo vassoura sem fio. Eu já fiz review aqui no canal, inclusive posso deixar o card aqui pra vocês. Vou ligar pra vocês verem a diferença. Eu acho que ele é bem mais barulhento. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, mas eu sei que ele faz mais barulho. A grande diferença, na minha opinião, é que com a vassoura aspiradora, a gente fica menos tempo com ela ligada, né? Meu aspirador acho que dura 1 hora de bateria, ou nem isso, enquanto que o robô dura 3. Então se ele fica 3 horas aspirando tua casa, você começa a ficar doido com o som. Mas não é alto. Tanto que meus gatinhos conseguem ficar tranquilos com ele, enquanto que com a vassoura eles ficam um pouquinho mais estressados, assim. Me perguntaram qual que é a marca e modelo. Essa é uma informação muito importante que eu esqueci de dar no começo do vídeo. Mas ela é da loja iLife e o meu modelo é o V7 Plus, V7S Plus. Eles têm uma infinidade de modelos lá, tem uns com 2 vassourinhas ainda, que eu acho que é bem melhor para quem tem bichinho em casa. Não que esse não funcione, funciona muito bem, mas eu quase comprei, na verdade, o que tem 2 vassourinhas, porque eu achei que ia ser melhor, só que não tinha no galpão do Brasil, então isso pesou mais na hora, né? Então é isso, essa loja iLife e o meu modelo é a V7S Plus. Me perguntaram se ela tem sensor de distância ou fica batendo nas coisas. As duas coisas. Eu percebo que dependendo da superfície, assim, se é uma coisa mais escura, ela percebe e se afasta, mas quando é parede ou sei lá, alguma outra coisa do tipo, uma gradezinha fina assim, ela dá uma batidinha. Ela tem isso aqui, tá vendo? Que se mexe, então ela dá uma encostadinha e já percebe que bateu em alguma coisa e sai. Então, na maioria das vezes ela dá ré sozinha, mas de vez em quando ela precisa ainda dar essa batidinha, que eu acho que é tudo bem também. Acho que respondi então todas as dúvidas que apareceram lá pelo Instagram. Em resumo, ela aspira muito bem, está me ajudando muito. E eu recomendo que você tenha um robozinho em casa porque é a melhor invenção deste, sei lá, dos últimos anos. Mas se ainda ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo ou dá uma olhada aí pra ver se eu já não respondi a dúvida de alguém que também seja sua, de repente. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchauzinho!